Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre a ira de Deus e a sua justiça. Deus é justo. E quando o Senhor ele aplica a justiça dele sobre o pecado, sobre a maldade, sobre a iniquidade, quem faz essa tarefa é a sua ira. Por isso que a resposta ao pecado é a ira de Deus. Podemos ler isso facilmente no Antigo Testamento, quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, onde aquelas duas cidades foram destruídas, caiu fogo do céu e destruiu aquelas cidades. Vemos também ainda no começo da criação, quando veio o dilúvio. Então, por algumas vezes, o Senhor aplicou a sua ira contra o pecado. Mas, Diego, isso também eu posso ver no Novo Testamento, sim. No momento onde nós olhamos para a cruz, ali está sendo aplicado a ira de Deus sobre o seu Filho, sobre o Senhor Jesus. Porque naquele momento o Senhor Jesus está levando sobre ele todos os nossos pecados. Nós estamos olhando na cruz, estamos vendo um homem castigado, vemos um homem moído, mas quando o Senhor olha para a cruz, o Senhor vê todos os nossos pecados. O que está diante dos olhos de Deus ali é o nosso pecado. Tanto que o Senhor Jesus, em determinado ponto da cruz, ele diz: Lama, lama, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi desamparado, porque sobre ele estava sendo aplicado a ira de Deus contra o pecado. Então nós vamos falar sobre a ira de Deus e a sua justiça em ação, e para isso nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 24, onde essa ira vem sobre o rei Davi. No versículo 1 do capítulo 24 de 2 Samuel, diz assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então aqui o Davi, o rei, disse: Olha, eu quero que você conte tudo. Eu quero saber tudo aquilo que eu conquistei. Eu quero saber até onde eu fui. Eu quero saber os dados. Eu quero que você, como se fosse hoje, talvez, uma pesquisa que nós temos aí de campanha política, uma pesquisa para saber quem assistiu o filme, uma pesquisa para saber quem que vai assistir a Copa do Mundo. Então, Davi pediu para que fizesse ali um censo, uma pesquisa. E nesse momento, nós temos que entender algo. Joabe é servo de Davi. Mas o servo, ele não é desprovido de inteligência, nem de inteligência humana e nem de inteligência espiritual. Aqui nós vamos ver algo que vai se repetir algumas vezes na Bíblia, de servo para seus senhores e do homem para o próprio Deus. Você já viu orações de homens dizendo: Senhor, como Moisés, Senhor, não faça isso contra o povo, e ali clamando, tentando de alguma forma mudar a direção daquilo que o Senhor estava fazendo, com toda a reverência, com todo o respeito, mas o homem, Deus permitindo que o homem se achegasse a ele para essa conversa, dizendo: Senhor, não faça isso, Senhor, olha, não faça isso com o povo. E muitas vezes o Senhor atendeu. Mas aqui o Joabe ele vai tentar chamar a atenção do seu senhor, mas não vai adiantar muito. Mas vamos saber aqui o que o Joabe falou. Versículo 3. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja, mas por que tens prazer nisto, rei, meu senhor? Está falando: rei, não precisa. Tudo aquilo que o Senhor conquistou foi Deus que te deu. Tudo aquilo que chegou até as suas mãos foi dado por Deus. E ele multiplica 100 vezes mais, rei. Eu conto hoje 1000, amanhã vai ter 30.000.
Por que que o seu prazer está nessa conta? Por que que o senhor está colocando prazer nessa conta? Naquele momento eu acredito até que Joabe estava sendo usado por Deus para que o Davi freasse aquele desejo. Mas no versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram para Jazer. Daqui foram para Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos aveus e dos cananeus, donde saíra para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o censeamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra e puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Então, você vê que a tarefa ela foi tão árdua, a tarefa ela foi tão extensa, que eles passaram 9 meses e 20 dias para passar por todos os lugares para trazer o censo ao Davi. E trouxeram: meu rei, está aqui, ó, aquilo que o Senhor nos pediu está em suas mãos. E naquele momento, o Davi pega aquele censo em suas mãos, e aí nós vamos além no texto bíblico para a gente entender quando aquilo que o Davi tanto desejou chegou nas mãos dele, o que aconteceu? Tem momentos na nossa vida que a gente quer muito uma coisa. E vou até além. Muitas vezes nós sabemos que aquilo até nem vontade de Deus é. Mas nós queremos tanto, colocamos em nossa mente aquilo como uma meta, colocamos em nossa frente aquilo como algo a se alcançar, e a gente enfrenta tudo, passa por cima do que tiver que passar para poder ter aquilo. Mas a questão é, muitas vezes, Satanás, que é o nosso opositor, o diabo, ele tenta nos enganar porque ele coloca tanto, às vezes, o desejo de conseguir algo, e quando a gente consegue aquilo, a gente percebe que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida para positivo, para negativo muito. Porque quando eu olho para trás e vejo o rastro de erros que eu cometi para alcançar aquilo, é ali que a gente começa a parar para pensar. Olha o que a Bíblia continua dizendo, agora em 2 Samuel 24:10, a continuação do texto. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O Davi sentiu bater o coração. Quem nunca sentiu por um erro, por uma situação, a boca secar e o coração dar aquele taquicardia, o coração bater forte, o coração bater pesado, o coração bater descompassado. E quando Davi está diante, vamos se dizer, nos dias de hoje, de um relatório, de uma planilha, ele diz isso aqui: Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Puxa, que bom! Deus ouviu a oração de Davi, Davi pediu perdão, agora está tudo certo. Não. Por que não está tudo certo? Porque aqui o Senhor diz: vai lá,
fala para Davi que 3 coisas eu ofereço para ele resolver essa questão. E ele vai ter que escolher uma delas. E aqui você lembra que lá no relatório foram 800 mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá eram 500 mil. Guarda essa informação. Quais eram, Diego, as 3 coisas que o Senhor ofereceu para Davi solucionar esse problema? Primeira delas, a primeira, 7 anos de fome na terra. Davi, pelo que você fez aí, primeira opção, o povo vai sofrer. 7 anos. Mas por que o povo sofreria? Porque com o abatimento do rei, o povo vai sofrer. Muitas vezes a minha decisão, ela não vai fazer o sofrimento vir só a mim. Pessoas ao meu redor vão sofrer. Então essa foi a primeira opção. 7 anos de fome. Segunda opção, 3 meses fugindo dos inimigos. Olha, os inimigos vão entrar, os inimigos vão perseguir e você vai ter que passar 3 meses fugindo dos seus inimigos. E terceiro, 3 dias de peste. E do primeiro, do segundo e do terceiro, o terceiro, 3 dias de peste, seria aqui cair nas mãos do Senhor. Então, no capítulo 24, ainda no versículo 14, o Davi disse: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi falou: não quero cair na mão dos meus inimigos. Eu não quero cair nas mãos dos meus inimigos. Então, entre cair nas mãos dos meus inimigos, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque eu acredito nas tuas muitas misericórdias. Muita gente foge do Senhor. Muita gente acaba tentando escapar de Deus. Mas como Davi mesmo disse, muitas são as tuas misericórdias. Se ainda que eu caia nas mãos do Senhor, Ele é justiça. A ira dele está vindo sobre mim, mas ele me ama ao ponto de me guardar mesmo diante da sua ira, para que eu consiga me levantar novamente, para que eu consiga voltar a respirar. E aí o resultado disso foram 70 mil homens. Morreram 70 mil homens. E quando aquela situação já estava ficando insustentável diante de Davi, o Senhor se arrependeu e disse que o anjo retirasse sua mão. O Davi, ele assume a culpa. Ali o Davi assume a culpa. Falou: chega, a culpa é minha. Meu Deus. Porque é tão complicado, porque o Davi, ele não precisava ter insistido naquela besteira de contar tudo. Gente, seu carro, sua casa, seus sucessos, seu emprego, o dinheiro que você tem guardado, sua saúde, sua beleza física que seja, suas roupas, tudo isso vem do Senhor. Então, se gabar de tudo isso, querer se colocar como estrela brilhante diante do Senhor, isso não é inteligente. Isso não é uma coisa que nós devemos fazer. Até mesmo em nossas conversas, em nossos assuntos, que colocamos o Senhor como principal. Há um momento que chegam até o Senhor Jesus pessoas, e dentre eles um rapaz, um homem, que é na Bíblia conhecido como jovem rico, mas sabemos que ele não era mais jovem, porque ele trata da sua juventude no passado. Eu aprendi desde a minha juventude. E ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, sendo filho de Deus, disse: bom só tem um, que é Deus. Então, nas minhas conversas, nas minhas pregações, nas minhas ministrações, nos meus aconselhamentos,
há uma grande necessidade de evidenciar o Senhor. Há uma grande necessidade em obediência, em reverência, de quando alguém, e aí, como é que você venceu? Na verdade, eu sou um fracasso. Mas o Senhor, a cada dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, foi me concedendo a graça dele, foi me concedendo o poder dele. E hoje, tudo que eu sou, eu não sou sem ele. Olha o que a palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Olha a palavra do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, eu sou. O que nós lemos ontem. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É Ele. Ou também, essa semana, eu falei também sobre isso, acho que não aqui no devocional, mas por que que nós damos glória ao Senhor? Porque tudo é dele, tudo é para Ele. Então fique com essa palavra, guarde essa mensagem no seu coração, que nós possamos nos desviar da ira do Senhor, não da ira em atividade, mas daquilo que provoca a ira do Senhor. Que quando formos pensar no pecado, que não pensamos no pecado com algo só com medo do inferno, com medo da ira, mas pensamos no pecado como aquilo que desagrada ao Senhor. Sabe, puxa, eu não vou errar porque eu tenho medo de apanhar. Eu não vou errar porque lá na cruz do Calvário, o Senhor teve que executar o seu próprio filho por causa do pecado. Eu não vou fazer isso porque muitas pessoas já morreram por conta disso. É como se eu viesse aqui e fizesse uma piada com as enchentes que estão afetando o sul. Tem gente sofrendo por conta disso. É como se eu viesse aqui e fizesse uma piada contra uma chacina, contra a violência contra as mulheres. Aquilo já causou muita dor. E o pecado, imagine a dor que ele causou no próprio Deus, ao ter que executar o seu próprio filho na cruz por conta do pecado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine a cada dia a sua mente, para você permanecer nele em obediência. E que aquilo que você não estiver conseguindo vencer, que você peça ajuda do Senhor, que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Até o próximo devocional.